Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição desta segunda-feira, 30 de março. Veja os nossos destaques. Aumento no valor da passagem de ônibus causa indignação em passageiros de Natal. Cerimônia na sede da Prefeitura entrega o selo Elas e inaugura a primeira sala Lilás de Natal. Comissão de Justiça aprova projeto que dispõe sobre a prioridade no atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica na capital potiguar. A Arquidiocese de Natal promove Via Sacra no próximo dia 1º de abril, no Anfiteatro da UFRN. Aqui no estúdio eu vou receber o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte e prefeito de Porto Alegre, José Augusto Rego. A gente conversa sobre as pautas municipalistas e também política para as eleições 2026. Então vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. Nesta segunda-feira foi o primeiro dia útil com o novo valor da tarifa de ônibus aqui em Natal. A nossa equipe foi às ruas acompanhar a repercussão do reajuste com a população. A estudante de odontologia, Gisele Soares, estava na manhã desta segunda-feira na parada de ônibus do Midway. Ela explicou que o aumento da tarifa impacta quem precisa usar o transporte público diariamente e destaca que tem colegas que precisam pegar até 6 ônibus por dia para ir e voltar da universidade. Comigo eu pego só um ônibus, mas isso impacta de muitas formas. Impacta as minhas amigas, muitas pegam 3 ônibus por dia. No caso, só para ir para a faculdade e para voltar pegam mais 3, ou seja, 6 ônibus. Gente, isso é horrível, porque eles querem colocar o ônibus para ser gratuito no domingo. Só que para isso acontecer, eles estão aumentando a passagem. Isso não tem base, não tem o porquê eles fazerem isso. Atendente a uma rede de lanchonetes, Rafael Matias também destacou o impacto do aumento no dia a dia de quem depende de transporte público. Ele defende que para mudar esse cenário precisamos escolher melhor nossos representantes no poder público. Tem muito o que fazer, não. A gente só vai acompanhando o dia a dia e é ano de eleição, a galera tem que se conscientizar no que vai votar, que vai escolher para comandar o cargo que vai comandar o Brasil. O aumento da tarifa de ônibus entrou em vigor no último domingo 29. O valor passou de R$ 4,90 para R$ 5,20. O reajuste corresponde a um aumento de aproximadamente 6%. Para a vendedora Mari Cristina, que precisa pegar ônibus 6 dias na semana, o aumento impacta e muito o orçamento. Com certeza, muita diferença, principalmente para a gente que pega uma condição todos os dias, 6 dias por semana. É um aumento que eu acho, para mim, um absurdo. E a gente reforça aqui que ainda nesta semana a Prefeitura deve enviar à Câmara Municipal de Natal o pacote de medidas que deve ainda mais beneficiar trabalhadores e estudantes da rede pública para reduzir esse impacto do reajuste na tarifa de ônibus. A campanha de vacinação contra a gripe segue em todo o país, que tem como foco proteger os grupos mais vulneráveis. Aqui em Natal, a procura pelo imunizante segue intensa no segundo dia de vacinação. Em todo o estado, foram mais de 70 mil doses aplicadas no dia D, realizado no último sábado. Entre as pessoas que buscaram o imunizante estava a aposentada Maria da Silva, que destacou a importância da vacinação para prevenir complicações. Você sempre toma os imunizantes? Sempre eu tomo. É muito importante cuidar da saúde, né? Principalmente eu que sou idosa. A farmacêutica Elizabeth Silva levou a filha Alice, de 1 ano, para tomar a vacina. Ela destacou que mantém a carteira de vacinação em dia para garantir a proteção da pequena. Sempre tenho esse cuidado de dar as vacinas nas datas certas. Eu presto muita atenção na carteirinha para ver se está tudo ok, porque é muito importante, né? Para cuidar, para a saúde. Neste primeiro momento, o foco da campanha de vacinação é a proteção de crianças menores de 5 anos, gestantes e idosos, que são os que têm maior risco de complicações, internações e mortes causadas pelo vírus. A gente tem 88% do público que está internado e que teve síndromes respiratórias de maneira grave
são exatamente esse público-alvo, crianças, gestantes e principalmente idosos. Então a gente está priorizando, a gente sabe que a influenza trabalha com um público que a gente chama especial, mas a gente estratificou dentro desse público especial um público que é mais especial ainda para que a gente vacine. A gente teve notificações, como há tempos não tinha, óbito por HN1, que é a famosa gripe. Então esse ano a gente já teve óbitos no Rio Grande do Norte, Natal, se eu não me engano, foram 2 óbitos, 2 idosos, né, inclusive, e fora as crianças que estão desenvolvendo até outros tipos de pneumonia, mas que decorrente também da influenza, né, o agravamento da influenza. Então é importantíssimo que tem 60 dias de campanha, então é importante que dentro desses 60 dias todo esse público que está sendo eleito pelo Ministério da Saúde busquem suas vacinas. Por quê? Porque quando uma demanda é muito baixa, amplia-se para a população geral e termina passando o resto do ano e esse público não busca suas vacinas e termina a gente não conseguindo vacinar quem realmente está exposto. A vacina é segura e considerada a estratégia mais eficaz de prevenção contra a gripe, impedindo um agravamento da doença e evitando internações e óbitos. Para isso, a meta da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários. A gente tem uma média de 128 mil idosos. É uma estimativa, né? Então a gente precisa vacinar no mínimo 90% de cada público-alvo desse. Então eu tenho um exemplo, uma média de 7 mil gestantes para vacinar. Então eu preciso garantir que 90% dessas gestantes sejam vacinadas. A gente também tem aí uma média de 8 mil crianças entre 6 meses e menores de 6 anos. Eu preciso garantir que essa criança esteja vacinada, principalmente dentro desses primeiros 60 dias, já que é uma vacina que é uma dose única e anual. Então, independente se tomou o ano passado, foi público-alvo, esse ano precisa sim se vacinar. A vacinação do grupo prioritário segue até o próximo dia 30 de maio em todas as unidades básicas de saúde e em 3 pontos extras. As unidades básicas todas abastecidas, né? Vai se encontrar um pouco mais de demanda, é normal, é comum que durante esse período de campanha a gente tenha uma demanda maior, também tem um pouquinho de paciência, né? Algumas unidades demandam mais, outras menos, dependendo da região, mas para estar ajudando e dando vazão a essa demanda, Natal mantém hoje 3 pontos extra, né? Sendo os 2 shoppings que durante esse período de maior demanda, a gente vai estar exclusivando exatamente a influenza. Então, a gente está suspendendo vacinas de rotina nesses pontos, que é no Mido e no Partage, para que eles consigam ajudar ao máximo as unidades de saúde que não estão dando conta. Então, fica aí, né, a informação, as pessoas que não conseguem, dentro do horário das unidades básicas, buscar essa vacina, né, que geralmente eles trabalham de 8 até as 15 horas, busquem os pontos extras de segunda a sexta, vai estar lá disponibilizando a vacina a partir das 13, que é exatamente pegar um horário de contrafluxo dessas unidades, então de 13 até as 20 horas, para fazer somente influenza do público-alvo, e incluindo também como público-alvo os trabalhadores de saúde, que é quem está cuidando do pessoal que está com esse adoecimento. A Prefeitura de Natal, em parceria com a Câmara Municipal de Natal, realizou a entrega da 2ª edição do selo Elas, que reconhece empresas e instituições que atuam em defesa das políticas públicas para as mulheres. O selo também, neste momento, marcou o lançamento da Sala Lilás, que será instalada na Arena das Dunas. A Prefeitura de Natal, em parceria com a Câmara Municipal, realizou uma solenidade que reforça o compromisso com a valorização da mulher e a promoção da igualdade de gênero. Durante o evento foram entregues 28 selos ELA, iniciativa idealizada pelo presidente da Casa, o vereador Érico Jacome, que reconhece empresas e instituições que adotam práticas de inclusão, respeito e incentivo ao crescimento profissional feminino. Nesta edição, empresas e instituições com atuação forte na cidade receberam a homenagem, como a CDL Natal e o Sistema Fecomércio. A luta pelos direitos das mulheres não é uma coisa recente, mas ainda assim precisa ser muito debatida, muito exaurida exaustivamente esse assunto,
Porque ainda é árduo, ainda é desafiador, senão a gente não estava aqui num momento como esse tão importante para reconhecer o trabalho dessas mulheres que muitas vezes é oculto, é ofuscado, é silencioso, mas que faz toda a diferença, não só na economia, mas em toda a sociedade, desde o cuidado do lar até as grandes empresas e as grandes gestões, né, corporativas, onde as mulheres protagonizam essa transformação, esse desenvolvimento e esse olhar do cuidado. Então eu não tenho dúvida que o futuro é feminino. Esse selo representa realmente o reconhecimento do que a gente faz dentro de casa. O Sistema Fé Comércio realmente ele trabalha na transformação social das mulheres, na inclusão e na equidade de gênero dentro das suas políticas. Não teria como ser diferente. Uma instituição que tem 2.000 colaboradores e mais de 50% dos cargos são ocupados por mulheres. Além disso, 64% dos cargos de liderança também são ocupados por mulheres. Então, são políticas que consolidam e confirmam o que a gente faz para a mulher dentro da nossa empresa. Além da entrega do selo, a solenidade marcou um avanço concreto na proteção das mulheres da capital. A criação da primeira Sala Lilás, que vai funcionar no Arena das Dunas. A gente fecha o mês da mulher com esses 2 projetos de nossa autoria, o selo Elas, que vem para valorizar a mulher no ambiente de trabalho aqui na cidade de Natal. E a Sala Lilás é uma sala de acolhimento que serve para acolher todas as mulheres violentadas, todas as mulheres que sofrem agressões, vai ter um espaço reservado para que ela possa se cuidar. O espaço foi pensado para acolher, orientar e oferecer atendimento às mulheres vítimas de violência. Essa ideia da Sala Lilás veio a calhar porque a gente já estava inserido dentro do contexto do selo, né? E foi um convite muito especial, uma ideia que surgiu e a gente na mesma hora topou. Qual é a proposta da Sala Lilás, né? Ela vai ser, a gente vai posicionar a sala num lugar estratégico que todos os setores da arena tenham acesso, né? Então, assim, para dias de jogos, dia de eventos ou de qualquer outra movimentação social, né, que estiver acontecendo na arena, seja show, seja congresso, seja feira, enfim, tudo que a gente recebe lá. Essa sala está à disposição para receber as mulheres. Devemos inaugurar talvez próximo mês já. E vai vir a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, grandes jogos aí na arena. Então já é um motivo para comemorar e celebrar essa conquista. A secretária da SEMU destacou que a proposta é ampliar esse cuidado com novas ações, serviços e estratégias para garantir mais acolhimento e suporte em toda a cidade. Enquanto Secretaria da Mulher, vamos dar todo o apoio com qualificação e capacitação desses profissionais para que atinjam o máximo de salas, seja em supermercados, em academias, em todos os locais da nossa cidade. E agora um aviso aos motoristas que transitam pela Avenida Olavo Montenegro. O Detran instalou radares de velocidade na avenida que fica em Parnamirim, porque ela registra altas estatísticas de acidentes com vítimas fatais. Os equipamentos ainda vão passar por uma fase de testes. A repórter Simone Silva traz mais informações. O Detran RN iniciou a implantação da fiscalização eletrônica em 3 pontos da Avenida Olavo Lacerda Montenegro. Os trechos contemplados vão desde o entroncamento com a Avenida Maria Lacerda até a rotatória do conjunto Copab. São trechos onde ocorrem o maior número de acidentes. De 2023 a 2024 foram 2 mortes e até julho de 2025, 5 mortes, segundo dados da Companhia de Policiamento Rodoviário Estadual. 2 dos pontos de fiscalização ficam na área da ponte sobre o rio Pium, onde serão implantados radares nos 2 sentidos da via. O terceiro ponto é nas proximidades do acesso ao residencial Caminho do Sol. O objetivo do monitoramento é reduzir a velocidade e evitar os acidentes. Essa é a segunda etapa de intervenções realizadas pelo Detran na via. Segundo o órgão, o sistema de monitoramento eletrônico deve entrar em vigor em até 60 dias. E ainda falando aqui em Detran, é que o departamento divulgou o cronograma completo dos exames práticos de direção para o mês de abril em todo o estado.
A programação inclui atendimentos na capital e em diversas cidades do interior, além de mutirões em Natal para ampliar a oferta de vagas. O cronograma começa no dia 1º de abril em Goianinha e segue ao longo do mês em diferentes regiões aqui do estado. Em Mossoró, segunda maior cidade do estado, os exames acontecem entre os dias 6 e 10 de abril. Já aqui na capital potiguar estão previstos 5 dias de mutirão, nos dias 17, 18, 23, 24 e 25 de abril. Segundo o Detran, as medidas buscam reduzir a fila de espera e dar mais agilidade ao processo de habilitação. Entre as ações estão a formação de 45 novos examinadores e a abertura de concurso público com 80 vagas. Outra mudança importante é na avaliação, que passa a considerar apenas as infrações previstas no Código de Trânsito, com limite de até 10 pontos para aprovação. Além disso, a tradicional baliza foi substituída pelo estacionamento em vaga a 45 graus. Confira agora o cronograma completo dos exames. Os exames práticos de direção iniciam no dia 1º de abril em Goianinha. Nos dias 4 e 8 de abril acontecem em Areia Branca. Nos dias 6 e 10 de abril em Mossoró. No dia 10 de abril em Lages. No dia 13 de abril nos municípios de Patu, Alexandria e Umarizal. No dia 14 de abril, no município de Pau dos Ferros. No dia 15 de abril, em São Miguel e Caraúbas. No dia 16 de abril, em Apodi. 17 de abril, em Inhaçu. 22 de abril, em Alto do Rodrigues e Macau. 23 de abril, em Nova Cruz e Santo Antônio. 24 de abril, em João Câmara e São Paulo do Potengi. 27 de abril, em Santa Cruz e Jaçanã. 28 de abril em Acari, Currais Novos e Jardim do Seridó. 29 de abril em Lagoa Nova, Cerro Corá e Cruzeta. E 30 de abril nos municípios de Parelhas, Jucurutu e Florânia. Uma boa notícia aí para todo mundo é que abril vai começar sem a cobrança adicional na conta de energia elétrica para os consumidores em todo o país. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, confirmou que a bandeira tarifária do mês vai ser verde, mesma classificação mantida desde janeiro deste ano. Com essa bandeira verde não há acréscimo no valor da tarifa, já que as condições de geração de energia seguem favoráveis. De acordo com a ANEEL, o volume de chuvas registrado neste mês de março contribuiu para manter os reservatórios das hidrelétricas em níveis satisfatórios. Mas mesmo assim fica o recado: economizar energia, para um uso cada vez mais sustentável. E no próximo bloco você confere aqui as notícias da Câmara Municipal de Natal nesta segunda-feira, com as reuniões das comissões de Justiça e de Saúde. O Câmara Repórter segunda edição volta já. Essa é a Melinda, 5 aninhos, estuda, adora se arrumar, cuidar dos animais e sonha em ser bailarina. Mas há algum tempo, ela foi diagnosticada com câncer dos tecidos moles. Os principais sinais: caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure um médico e não esquece da Melinda, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. – 40 projetos de lei foram apreciados na reunião da Comissão de Justiça. Hugo Fernandes acompanhou os trabalhos e traz os destaques para a gente. Um dos projetos aprovados na Comissão de Justiça desta segunda dispõe sobre a prioridade de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica em Natal. A matéria pertence ao vereador Kleber Fernandes. A violência doméstica tem sido bastante debatida e, lamentavelmente, tem sido inclusive uma crescente no Brasil e na nossa cidade. De maneira que o nosso projeto prevê uma prioridade no atendimento a essas mulheres vítimas de violência doméstica nos serviços públicos do município, seja com atendimentos na área de saúde, com assistência psicológica, psiquiátrica, seja na assistência social, seja em outras áreas e outros serviços ofertados pelo município, a fim de que elas tenham efetivamente essa prioridade no atendimento, no acesso a esses serviços públicos, em razão de já estarem fragilizadas, de já estarem passando por
momentos de muita dificuldade, muito transtorno, de muita interferência nas suas questões psíquicas, e requer de fato que o município tenha uma prioridade nesse atendimento, nessa assistência, nesse acolhimento, a fim de que elas possam minimizar todos esses transtornos sofridos em razão da violência doméstica. Em regime de urgência, foi aprovado o projeto que dispõe sobre o retorno dos servidores ocupantes do cargo de agente de mobilidade urbana aos respectivos cargos de origem, disciplina os efeitos funcionais e remuneratório dele decorrentes. A matéria é de autoria do chefe do Executivo. Houve uma decisão judicial que determinou a suspensão das atividades exercidas por agentes de mobilidade e, consequentemente, o município mandou para esta casa um projeto de lei a fim de reconhecer essa atividade, essas atribuições e poder dar legitimidade e legalidade aos atos praticados por esses agentes de mobilidade que, por ora, estão impedidos de exercer e de executar essas atribuições no município. O título de cidadania natalense à ex-primeira-dama da República, Michele Bolsonaro, também foi aprovado. A proposta é da vereadora Camila Araújo. Esta casa, ela tem as suas honrarias, desde comenda e a maior honraria, que é o título honorífico de cidadão natalense. É um reconhecimento de um legado de pessoas que se destacam na nossa sociedade. Já foram aprovados aqui projetos de lei que também fizeram essa homenagem ao cantor Bel Marques, né, que tem uma banda que se apresenta todos os anos aqui em Natal, e diversas outras personalidades do mundo da cultura e também do mundo do direito. E nós apresentamos o título à ex-primeira-dama, a senhora Michele Bolsonaro, no ano passado, em 2025. Foi o primeiro PDL apresentado nesta casa. Pelo reconhecimento do trabalho que ela exerceu quanto primeira-dama, né? A lei que deu visibilidade aos monocolares partiu de uma iniciativa da senhora Michele ao convencer o presidente, né, de aprovar e tornar como uma pessoa com deficiência, com os seus direitos garantidos, seus direitos previdenciários, aposentadoria, e também outras leis muito importantes, como o CIPTEA, que é a Carteira de Identificação das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Foi uma iniciativa também da ex-primeira-dama. E diversos outros trabalhos sociais, voluntários, que ela continua desempenhando, né? Já fazia antes de ser primeira-dama, continuou durante primeira-dama e continua hoje como ex-primeira-dama. Então ela tem um legado que repercutiu a nível de toda a nossa nação. Então esta casa faz este reconhecimento, é uma propositura do nosso mandato que eu acredito que será apreciada por muitos vereadores aqui nesta casa. Também foi aprovado o projeto que cria a Olimpíada Municipal de Conhecimento Educacional e Tecnológico na Rede Municipal de Ensino. A iniciativa do presidente da Câmara, vereador Érico Jacome, teve relatoria da vereadora Camila Araújo. Que é para fomentar a política educacional através de uma Olimpíada do Conhecimento, né? Do conhecimento das áreas de robótica, de tecnologia. Então isso faz com que incentive os nossos alunos da rede pública municipal a se dedicarem à matemática, né? Às áreas de exatas, e essas Olimpíadas a gente sabe que ela tem uma repercussão, muitas das vezes, que chega a transpor, né, o município, chega a ser a nível nacional. Então a gente vota favorável ao parecer, foi aprovado por unanimidade e com certeza em plenário votarei favorável e vou subscrever este importante projeto. A Comissão de Justiça foi concluída com a pauta zerada. 40 projetos de lei foram apreciados e 23 matérias foram designadas para a relatoria dos parlamentares. E hoje à tarde foi a vez da reunião da Comissão de Saúde. Veja os destaques na reportagem de Simone Silva. 16 projetos foram encaminhados para a relatoria na reunião da Comissão de Saúde, Direito dos Animais, Previdência e Assistência Social desta segunda-feira. Entre eles, um de autoria do vereador Daniel Rendal, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Prevenção e Combate à Exploração do Trabalho Infantil em Natal, e de um sistema de indicadores sobre o tema, visando estabelecer políticas públicas integradas. Importantíssimo esse projeto do vereador Daniel Rendal. Fico feliz em avocar, serei o relator
mostra a preocupação da Câmara Municipal de Natal, da Prefeitura, em proteger as crianças. Nossas crianças não precisam estar trabalhando, elas precisam estar nas escolas, e é por isso que o prefeito faz a fila zero e tem a fiscalização da Câmara Municipal de Natal em relação a essa questão de fila zero, de buscar as crianças para a escola, ver a questão também do transporte cada vez mais acessível para que as crianças possam estudar. Já o vereador Herbert Sena ficou responsável pela relatoria do projeto, que dispõe sobre a garantia do acesso ao tratamento clínico especializado e precoce em distúrbios de fala e comunicação na infância. Matéria proposta pelo vereador Kleber Fernandes. A gente está recebendo esse projeto no dia de hoje para fazer a nossa relatoria, já de antemão, já fala da importância do projeto, principalmente nos anos iniciais, onde as crianças estão aprendendo a falar, vêm com essa questão toda na fala, né, que a gente precisa de garantir um profissional tão importante que é do fonoaudiólogo, não só para as crianças, mas também para diversas outras terapias, né, como autismo, que a gente defende que há essa carência também. O vereador Cleiton da Policlínica falou sobre o projeto de sua autoria, também tratado na Comissão de Saúde. O PL 846/25 institui nas escolas municipais da capital o programa de roda de conversa para prevenção de doenças mentais na infância. Fim de hora. As redes sociais influenciam muito, né, nessa questão das doenças mentais. E quando muitas vezes essas crianças não têm essa conversa na própria casa, então essa conversa ela vai ter na escola. Então o ambiente escolar é muito fundamental para que essas crianças realmente tenham que cuidar mais da sua saúde mental. Agora, uma utilidade pública importante para aposentados e pensionistas. Vítimas de descontos indevidos do INSS têm mais 90 dias para contestar esses descontos. Edesiane Moreno. O INSS prorrogou por mais 90 dias o prazo para que aposentados e pensionistas contestem descontos não autorizados nos benefícios previdenciários. O novo prazo vai até o dia 20 de junho. Para ter direito à devolução dos valores descontados entre março de 2020 e março de 2025, o segurado deve verificar sua situação nos canais oficiais do Ministério da Previdência ou agências dos Correios. E só então devem abrir pedidos de ressarcimentos gratuitamente pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS ou ainda pela Central de Atendimento 135. Após a contestação, a entidade que fez o desconto terá até 15 dias úteis para se manifestar. Se a entidade não responder ou apresentar o documento irregular, o sistema liberará a opção de adesão ao acordo para o recebimento do valor pelo aposentado ou pensionista. Após aceitar o acordo, o valor é depositado na conta do benefício em até 3 dias úteis. Para indígenas, quilombolas e idosos com mais de 80 anos, o ressarcimento é feito de forma automática na folha de pagamento, sem necessidade de adesão manual. O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região aqui em Natal vai realizar no próximo dia 23 de abril o primeiro leilão judicial de 2026. Serão 66 lotes com imóveis, veículos e outros bens. O leilão do TRT acontece a partir das 9 horas no depósito judicial da instituição aqui em Natal e será realizado de forma híbrida, com participação presencial e também online. Entre os destaques estão imóveis em diferentes regiões do país, como uma casa de praia no Ceará, avaliada em mais de R$570 mil, e um apartamento no Rio de Janeiro, por R$250 mil. Aqui em Natal também há apartamentos em Petrópolis, salas comerciais e até um prédio na Ribeira. Além disso, veículos como um Mercedes-Benz, caminhões, motocicletas e equipamentos estarão disponíveis para lances. Para participar, os interessados devem realizar o cadastro prévio no site do leiloeiro e seguir as regras do edital. Agora, falando nesta Semana Santa, a Arquidiocese de Natal vai realizar na próxima quarta-feira a Via Sacra no anfiteatro da UFRN. Esse espetáculo da Paixão de Cristo é gratuito para o público. A repórter Simone Silva conversou com o capelão da UFRN e coordenador arquidiocesano Padre Matias e traz mais informações dessa programação. A Arquidiocese de Natal promove no próximo dia 1º de abril uma Via Sacra.
que vai contar com a participação do arcebispo Dom João Santos Cardoso. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o Padre Matias, pároco aqui da Igreja Santo Afonso Maria de Ligório. Padre Matias, como é que vai ser essa Via Sacra? Ela é uma primeira experiência, né? Uma ideia piloto, assim, que nós estamos trazendo um pouco daquilo que é vivido anualmente no período da Semana Santa, lá nas proximidades do Coliseu em Roma. No meu período de estudos seminarísticos em Roma, eu tive a graça de participar de 4 dessas oportunidades. E neste ano a gente propôs para o nosso arcebispo Dom João, que acolheu prontamente, essa oportunidade da gente viver essa prática penitencial no contexto da Semana Santa, que tem por finalidade nos levar à vivência, né, dos mistérios da paixão de Jesus. Jesus que carrega a sua cruz, para que, carregando a sua cruz, ele também possa nos salvar. Então, é uma oportunidade que nós temos, considerando também o lugar estratégico que é o anfiteatro da Universidade Federal, né, a sua centralidade. Saindo dali do anfiteatro, nós iremos até a capela da universidade, de modo que nós esperamos ter uma ótima participação de todo o povo de Deus. Padre, essa programação tem início em que horário? Às 19 horas, pontualmente, né? Nós teremos ali as várias estações e nesse ano de 2026 a gente quer também abordar durante esse trajeto a temática da campanha da fraternidade de 2026, que versa sobre a temática da fraternidade e a moradia. E nós queremos valorizar muito também esse momento, porque são muitos irmãos nossos que vivem também a sua experiência de cruz, vivem também a sua experiência de dor, de sofrimento. Sejam aqueles que estão em situação de rua, sejam os irmãos que não têm uma moradia digna. E a campanha da fraternidade que começou aqui no nosso estado, na nossa arquidiocese, ali na paróquia de Nísia Floreste, na comunidade de Timbó, ela também vai ser contemplada durante esse trajeto. Então, vivendo o espírito, né, quaresmal, vivendo o espírito da Semana Santa, mas também a gente em plena sintonia com aquilo que é a tradição da nossa igreja, né, da história da igreja no Rio Grande do Norte, que tem no seu arcabouço essa experiência fantástica da campanha da fraternidade que todos nós somos chamados a aderir. Padre Matias, o que é que a Via Sacra representa para os católicos? Ela representa a oportunidade que nós temos de contemplar, né, de estar em sintonia, de viver aquilo que nosso Senhor viverá na sua Via Crucis, né, no momento em que ele carrega a sua cruz, ele padecendo, ele que cai, ele que se encontra com, que é também tem o auxílio do Sirineu. Nós também somos chamados a ser sirineus, nós também somos chamados a perceber que o mistério da paixão de Jesus é o mistério também das paixões, dos sofrimentos, das dores que todos nós carregamos na nossa condição humana, né, na nossa história. Então, é uma oportunidade de espiritualidade, não para louvar o sofrimento, mas para a gente entender que através do mistério da cruz, cumprindo a vontade de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, ele nos salva, né? Ele nos redime e ele preenche os nossos corações de esperança. Então, o período da Semana Santa, de um modo especial, vivendo a Via Sacra, a gente pode ter essa oportunidade de contemplar os mistérios da paixão de Jesus. Padre Matias, aproveita e convida quem está assistindo a gente para participar dessa Via Sacra arquidiocesana. É um convite em nome da nossa arquidiocese, na pessoa do nosso arcebispo Dom João, que estará conosco nessa Via Sacra. Chamo a vossa atenção para que cheguemos pontualmente no anfiteatro às 19 horas. Queremos, né, primar pela organização, pelo horário. Venham com os corações abertos, todas as comunidades, todas as paróquias, os movimentos sociais, as novas comunidades. E atenção, a Via Sacra, ela é aberta não só para aqueles que são cristãos católicos, mas é para todo o povo de Deus. É um convite que todos nós fazemos para a gente viver a beleza
da espiritualidade da Semana Santa e, de um modo especial, meditar sobre a campanha da fraternidade deste ano, de 2026, que versa sobre a fraternidade e a moradia. E você vai ver a seguir uma entrevista com José Augusto Rego, presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. A gente conversa aqui sobre pautas municipalistas e as eleições 2026. Não saia daí que nós voltamos em instantes. Essa é a Melinda. 5 aninhos, estuda, adora se arrumar, cuidar dos animais e sonha em ser bailarina. Mas há algum tempo, ela foi diagnosticada com câncer dos tecidos moles. Os principais sinais: caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure um médico e não esquece da Melinda, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. Estamos de volta aqui com o Câmara Repórter, recebendo aqui no estúdio conosco o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, que foi recém-empossado, e prefeito de Porto Alegre, José Augusto Rego. Seja muito bem-vindo aqui, prefeito. Obrigado, Alice, pelo convite. É um prazer estar aqui na TV Câmara, para a gente bater esse bate-papo aqui, falar um pouco da FEMURNE, da nossa vida como gestor público e da minha querida cidade de Porto Alegre. Isso, prefeito. O senhor, como eu falei aqui no início, recentemente assumiu esse desafio de assumir a FEMURNE, era o vice-presidente, com essa renúncia do o prefeito Babá, né, ex-prefeito de São Tomé, Babá Pereira, que vai concorrer às eleições, pegou esse desafio de gerir, né, a FEMURNE aqui no Rio Grande do Norte. E que pautas o senhor já tem se debruçado nesse início de gestão, voltado para essas questões municipalistas, principalmente quando a gente fala de orçamento para os municípios, que é sempre uma grande dificuldade? Larissa, a gente assumiu uma FEMURNE totalmente estruturada, uma FEMURNE que vinha trabalhando uma pauta muito forte juntamente com a CNM, e a prova disso foi a aprovação da emenda constitucional 136, das maiores conquistas do municipalismo brasileiro, que resolveu definitivamente e deu uma previsibilidade sobre a questão dos precatórios, sobre a questão das dívidas previdenciárias. E nós temos uma pauta que trabalha junto à CNM, que é a nossa Confederação Nacional dos Municípios, e juntos aqui com as associações, com os consórcios, estamos também trabalhando a nossa pauta para que a gente possa cada vez mais trazer as prefeitas e os prefeitos para dizer aqui é a nossa casa, aqui é a casa dos municípios, para que junto a gente possa trabalhar as demandas que afligem todos os municípios nessa assistência permanente de dar assistência aos nossos munícipes. Prefeito, e nesse caso aí dessa pauta, né, a gente se fala muito sobre essa questão da redistribuição do ICMS. Ainda é uma dificuldade que precisa ser vencida aqui com o apoio, por exemplo, da Assembleia Legislativa? Olha, eu fiz uma visita ao secretário Cadu há mais ou menos uns 20 dias, onde uma das pautas foi discutir essa questão daquele projeto que foi aprovado por unanimidade na Assembleia, que destinava diretamente para os municípios aqueles repasses constitucionais que são direitos dos municípios. Porque o que ocorre? O ICMS, Fundeb, esses recursos são arrecadados pelo Banco do Brasil e são repassados para o Estado e o Estado é quem repassa para os municípios. 25% desses recursos são dos municípios. E às vezes ocorre uma certa demora, atraso nesses repasses. O que nós queremos é que esses repasses sejam depositados diretamente nas contas dos municípios. Então houve um compromisso de até o final deste mês, amanhã, ser encaminhado para a Assembleia um novo projeto, já que a governadora vetou esse projeto alegando questões condicionais. Então vamos procurar amanhã novamente o secretário, já que ele assumiu esse compromisso, caso contrário vamos procurar a Assembleia Legislativa para junto tentar pautar esse projeto e pedir a derrubada do veto. São muitas questões aí colocadas, porque a gente sabe que essa questão do equilíbrio fiscal do Estado também está muito delicada, mas isso de forma alguma deve afetar os municípios, né? Já que foram aprovadas tantas legislações para realmente regulamentar isso, não é isso, prefeito? O que nós queremos é o que é de direito dos municípios sejam repassados, que sejam os repassos constitucionais. E também pedir a sensibilidade da governadora no sentido que cumpra as emendas parlamentares, porque são emendas que são destinadas aos municípios através dos parlamentares, mas existe uma certa seletividade. Então, o que a gente quer que seja a FEMURNE, uma entidade altamente partidária. Aqui, independente de posições políticas, nós defendemos o interesse dos municípios.
com muito respeito, nós queremos manter o diálogo, e essa é a nossa intenção. A FEMURNE quer trabalhar num acordo com muita responsabilidade, mas defendendo os interesses dos municípios. Exatamente. E a gente sabe que esse ano é um ano que precisa correr, na verdade, com esses diálogos diante desse calendário eleitoral que está imposto, não é isso, prefeito? Até porque a gente sabe que chega por conta do calendário eleitoral, muitas coisas, né, não podem ser executadas e realizadas por impedimentos realmente legais diante desse período. Então, é preciso que aconteça ainda nesse primeiro semestre, né? Tem que ter uma certa agilidade, né? Porque nós estamos no ano político, né? E existem os limites eleitorais que impedem convênios, repassos que não estejam dentro da programação. Então, a gente apela pela sensibilidade, pelo diálogo, e vamos marcar uma audiência com a governadora para que juntos a gente encontre essas soluções, que eu tenho certeza que há também o interesse da governadora de resolver essas questões. Mas nós não queremos muito. Nós queremos o que é de direito dos municípios, né? Para que a gente possa fazer com ter essa previsibilidade, para que a gente possa gerir os nossos municípios. Porque esses recursos fazem falta. Agora mesmo falta receber os repassos do Fundeb. Agora mesmo no grupo, então, quando é que vai ser depositado esses recursos? Gero para ter sido depositado. Nós estamos nesse diálogo permanente e tenho certeza que nós, com a sensibilidade da governadora e o apoio que a gente tem tido do secretário Cadu, que tem sempre nos ouvido e tem sempre nos atendido, vamos conseguir que esta pauta seja permanente. Prefeito, e a gente, assim, só para quem está assistindo a gente poder compreender, né? A gente está falando de recursos da ordem de quantos milhões, por exemplo, dessa questão do repasse do Fundeb? Olha, Fundeb, ICMS varia de semana para semana porque depende de arrecadações. Chega a semana a ser 35 milhões, para todos os municípios varia 40 milhões, 30 milhões. Isso depende da arrecadação por semana. Por isso que esses recursos têm que ser repassados automaticamente para os municípios, porque isso faz falta para a gente cumprir com as nossas obrigações. E agora, final de mês, né, que a gente precisa pagar nossas folhas, e esse recurso é de grande importância, porque está dentro do nosso orçamento. Prefeito, e mudando aqui, mas falando em política, mas dessa vez da política eleitoral, como eu falei aqui no início, o que era o então seu antecessor, Babá Pereira, à frente da FEMURNE, se renunciou, né, ao cargo de presidente da federação para concorrer às eleições desse ano. Dentro desse contexto, o senhor também participa do partido União Brasil, que está ligado dentro do projeto político do prefeito de Mossoró, ex-prefeito agora que renunciou na semana passada, Alisson Bezerra. Como é que o senhor vai se colocar dentro desse contexto político para esse ano? Olha, em termos de apoio? Como representante da FEMURNE, eu sou apartidário, né? Mas eu sou prefeito do município, agora eu falo como prefeito de Porto Alegre. Então, como prefeito de Porto Alegre, eu tenho as minhas posições políticas, né? Como você colocou, eu sou da União Brasil e tenho o maior respeito pelo partido, pelas suas lideranças, mas eu aprendi, Larissa, que na política você tem que ter compromisso e você tem, acima de ter gratidão por aqueles que sempre lhe apoiaram. E as pessoas que apoiam Porto Alegre, que sempre me acolheram, são aquelas pessoas que estão apoiando o projeto de Álvaro Dias. Então não podia ficar contra o senador Rogério Marinho, um ministro que me deu um apoio grande para administrar Porto Alegre, o senador Estives, que tem sido permanentemente presente na cidade de Porto Alegre. Então, a questão pessoal do prefeito de Porto Alegre é uma. A nível de FEMURNE, não. Aí eu sou altamente apartidário, porque eu dirijo uma entidade que tem vários segmentos dentro, cada um com suas posições políticas. Então, a minha posição como prefeito de Porto Alegre é muito clara. Eu estou no projeto por entender que esse projeto está as pessoas que sempre nos apoiaram. E tem a figura do presidente, do candidato a vice-governador Babá, um amigo pessoal, a que eu caminhei com ele nessa luta municipalista, aprendi muito com o Babá e sei do seu histórico, daquele rapaz do interior que veio, que lutou com suas próprias capacidades e chegou a estar hoje pelo legado dele, a sua maneira de trabalhar, de respeitar as posições de todos aqueles que são prefeitas e prefeitos. Então, essa é a maneira de que eu conduzo a minha vida pública. Eu sempre fui do mesmo partido. Eu sou da época da antiga... Agora me falhou a memória aqui, porque depois se juntou com o PSL, o Democrata, exatamente. Os democratas, juntamente com o PSL, foi a União Brasil. Eu nunca saí desse partido, né? Eu digo, eu tenho o maior respeito pelo partido, mas as minhas posições são muito claras. Estou apoiando o projeto exatamente por entender que essas pessoas que estão acompanhando o projeto foram as pessoas que sempre trabalharam por Porto Alegre, e nesse seguinte, porque em primeiro lugar está a minha querida cidade de Porto Alegre.
Prefeito, o senhor também, enfim, faz parte de uma família tradicional no Alto Oeste do Estado, né, politicamente falando, que é a família Rego. Vem para se reestruturar nessa eleição com uma possível volta aí da candidatura do ex-deputado Getúlio Rego. Como é que está também essa movimentação das bases lá para o Alto Oeste? Getúlio, eu posso dizer, foi a pessoa que me inspirou a entrar na política, né? Um político muito sério, um cara dedicado, aquele político que, eu vou dizer, é amigo, né? É amigo da população, um cara que tem um legado muito grande, foram 10 mandatos consecutivos, e o projeto dele, como prefeito de Porto Alegre, estou abraçando, estamos lutando para que ele possa, agora que se filiou ao PL, e acredito que ele tem grandes possibilidades de retornar à Casa Legislativa, que eu digo muito, fez muita falta à Assembleia Legislativa, pela sua experiência, pelo seu mecanismo, sua maneira de articular, de trabalhar pelo povo do Rio Grande do Norte. Então, ele se colocou como pré-candidato a deputado estadual e nós estamos aí tentando ver se ele retorna à sua cadeira na Assembleia Legislativa. Então, se a eleição fosse amanhã, o senhor já está com seus votos definidos todos, não, né? Com certeza. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive muitas posições claras, eu sou uma pessoa correta que assumo compromisso com quem tem compromisso com a minha cidade. Então, essas pessoas que eu estou assumindo o compromisso é porque tem compromisso com Porto Alegre e por entender que é o melhor também para o Rio Grande do Norte. Só uma última avaliação que eu queria que o senhor fizesse dessa questão do ponto de vista político, né? No caso, para essas eleições, já está, enfim, posto e colocado de que haverão 2 candidatos da direita, 2 candidatos que vêm fortes. Deve ser uma eleição muito acirrada. Como é que o senhor vê esse cenário para o fortalecimento da direita aqui no Rio Grande do Norte? Olha, nós temos a esperar até o dia 4 aí, onde tem muita coisa a acontecer, o quadro ainda não está totalmente definido, está todo mundo querendo montar suas nominatas, então a gente tem que ter muita cautela e esperar o que vai ocorrer. Depois de abril, quando tiver todo mundo com suas candidaturas postas, com as suas nominadas, a gente vai ter uma clareza de como vai ser conduzida a questão da direita, da esquerda, da centro-direita. Então, temos que aguardar isso para a gente se posicionar melhor dentro da realidade de um quadro político que está próximo a aparecer. Tá bom, então, prefeito. E em relação à gestão de Porto Alegre, né, nesses últimos anos, o senhor foi reeleito, né, pelo povo de Porto Alegre, inclusive, modernizando a cidade. A gente vê que hoje, inclusive, algumas comunidades rurais que, enfim, eram pleitos antigos, por exemplo, de calçamento, vem sendo consolidado. Isso ajuda a fortalecer, no caso de Porto Alegre, principalmente essa vocação para uma cidade mais turística, né, desse ponto de vista do turismo serrano, prefeito? O grande potencial de Porto Alegre, Larissa, é a questão turística, né? E eu digo uma coisa, eu falo até uma coisa politicamente. Essa eleição de 2020 foi a única eleição que eu entrei e disputei que eu tinha certeza que não ganhava. Eu tinha convicção com pesquisas eleitorais que não tinha a menor chance e consegui ser eleito prefeito com 142 votos. E fui reeleito com 2.616 votos. Então, eu comecei a trabalhar Porto Alegre para todo, independente de questões políticas partidárias. Eu entendi ali naquele momento que eu sou prefeito de Porto Alegre. E nós temos uma história cultural muito grande. Nós somos a 3ª vila do Rio Grande, nós somos a cidade com maiores comunidades quilombolas do Rio Grande do Norte, nós somos a capital revolucionária do estado do Rio Grande do Norte. Tem uma história muito linda de Cantofe e Jandi. Então, isso nos inspira a trabalhar cada vez mais. Eu tive uma afinidade muito grande com as comunidades quilombolas. A primeira obra que eu consegui foi a primeira escola quilombola do Rio Grande do Norte. E por coincidência, Larissa, está sendo inaugurada agora, no dia 30 agora de março, em Brasília, com a presidência da República. Eu tive que mandar minha secretária, uma aluna e uma responsável, que estão inaugurando a escola. E nós vamos agora fazer a inauguração presencial, logo daqui a 15 dias em Porto Alegre. E estamos levando estrutura. Hoje nós temos uma cidade que você tinha dificuldade de ter médico, não tinha médico na cidade. Então você, à noite, precisava de um médico, tinha que ir para a cidade de Pau do Sol, era 30 quilômetros. Você tomar uma dipirona, você teria que, se tivesse um carro para lhe levar. Hoje nós temos médicos 24 horas, um pronto atendimento que funciona de domingo a domingo, 24 horas, com 4 equipes de PSF, com médicos especialistas em todas as áreas, com ressonância, tomografia, colonoscopia, endoscopia. Então, nós estamos fazendo que os povos de Porto Alegre se sintam acolhidos e ter orgulho de dizer, eu sou filho de Porto Alegre. Então, a gente tem trabalhado essas demandas e a resposta foi muito clara com os resultados da última eleição, da minha reeleição. E com esse feriado vindo aí da Semana Santa,
Né? Fica um convite para quem não conhece Porto Alegre, né, prefeito? Ir lá conferir as belezas da cidade, principalmente nesse tempo de chuva, né? As chuvas estão favorecendo. Não, vai conhecer a nossa cachoeira, o nosso clima. Agora, a dificuldade está pousadas e hotéis. Estão todos os hotéis e pousadas lotados em Porto Alegre. Olha. O que está acontecendo agora, estão conseguindo casas para alugar. Não existe uma vaga de hortelaria nesse final de semana para ser acolhida a população. Mas vão visitar Porto Alegre, vá visitar a nossa cachoeira, visitar nossas comunidades. Nós temos uma boa gastronomia, tá certo? Um bom hotel na cidade e o clima está agradável. Você amanhece o dia, parece que está em Gramados, né? Aquela nevoeira, coisa mais linda do mundo. É uma cidade que, quem não conhece, nós convidamos. Então está aí o São João, que está se aproximando com Arrasta Alegre, um passeio de carroça. Nós temos uma programação cultural muito tradicional, forte. Nós temos o Natal na Sé, que são 45 dias, uma cidade totalmente iluminada, que faz gosto dizer, hoje eu sou filho de Porto Alegre. E nós temos um slogan muito interessante, que eu digo, nós somos uma cidade orgulhosamente negra. Nós convivemos muito bem e nós valorizamos e resgatamos, né, aquilo que sempre foi importante, as comunidades negras de Porto Alegre. Então, Porto Alegre é uma cidade acolhedora. Nos visite, que vocês vão gostar e tenho certeza que estaremos de portas abertas para receber todos vocês. Tá bom, então, José Augusto Rego, presidente da FEMURNE, prefeito de Porto Alegre. Eu agradeço aqui a sua participação, essa conversa conosco, desejando uma boa gestão eficaz aí dentro dos pleitos da FEMURNE e também para o município de Porto Alegre. Eu que lhe agradeço, Larissa, por essa oportunidade de estar aqui na TV Câmara. E dizer que é isso, é muita responsabilidade, não é fácil ceder um grande presidente como foi Babá, mas com muita maturidade, com muita humildade, nós vamos continuar conduzindo, trazendo os prefeitos e prefeitas para a Casa Municipalista, dizer que a FEMURNE é a casa de todos os municípios. E continuar nessa luta, trabalhando pelo povo da minha querida cidade e agora com essa responsabilidade de conduzir também os 167 municípios dentro desse projeto que foi construído do municipalismo. Muito obrigada. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar nesta terça-feira com outras notícias aqui da Câmara Municipal de Natal e também do nosso estado. Tchau.